Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Antigo Testamento de Esdras, capítulo 3, versículos 1 até o 6. E destacamos o versículo 6, que diz assim: O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor desde o primeiro dia do 7º mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo. O tema de hoje é: mesmo sem o templo, nós podemos servir a Deus. O povo estava voltando do cativeiro, e aí Esdras estava também encaminhando este povo para que eles pudessem ter novamente suas casas de volta, sua terra e também o templo. Mas eles sentiram aquela vontade que todos os filhos de Deus têm de fazer o culto. E naquela época era necessário ainda fazer um altar para sacrifícios. Então eles vieram depois do 7º mês para Jerusalém e começaram a movimentar essa situação para ter um altar e fazer sacrifícios ao Senhor. Antes desses meses que tinham se passado, eles estavam ocupados com a sua própria terra, a sua casa, arrumando as coisas que estavam destruídas e agora precisava ser novamente reconstruído. Então, depois desse tempo, voltaram para aquela ideia principal de servir a Deus, servir ao Senhor. Nós também queremos fazer isso como filhos de Deus. Por isso que naquela época ou na nossa época é bem fácil de compreender por que os filhos de Deus gostam do culto, gostam de ouvir a palavra de Deus, gostam de meditar, gostam de orar. E os filhos de Deus sentem bem fazendo estas coisas. Os filhos do mundo não, eles não querem isso. Eles querem distância de Deus, distância do templo, distância do altar. Tudo que é relacionado a Deus, eles querem distância. Mas os filhos de Deus gostam. Veja que isso não é uma coisa nossa, que nós hoje em dia ainda gostamos tanto de ouvir a palavra de Deus. Naquela época também. Mas aquele povo tinha primeiro se rebelado contra o Senhor. E, abandonado o Senhor, Deus enviou sobre eles um grande castigo. E outro povo gentil, povo estranho, dominou eles. E a partir desse momento, eles não tinham mais nada. Não tinham as terras, não tinham o dinheiro que eles tinham acumulado, não tinham nada. E muitos deles até perderam familiares por causa da guerra. Agora, retornando, parece que aprenderam a lição. Por um certo tempo, sim. E nós que temos um templo, podemos servir a Deus naquele templo. Mas se nós não temos templo, e conhecemos muitas pessoas que estão muito longe de um templo e não podem ir ao culto, apenas ouvem as mensagens que Deus envia para eles e eles meditam, lendo a Bíblia, fazendo a sua oração. Esses também têm vontade de servir a Deus e podem servir a Deus em qualquer lugar. Assim é para nós. Se nós temos o culto e vamos participar do culto, isso é gratificante para nós. E Deus fala ao nosso coração. Mas e os outros dias da semana? Então nós queremos ficar longe do Senhor? Não, nós queremos ficar todos os dias perto do Senhor. E assim todos os dias podemos ouvir a mensagem que consola o nosso coração e também nos orienta. Podemos ler a palavra, podemos orar, podemos conversar com outros irmãos na fé e pedir conselhos ou aconselhar. Mas nós, como filhos de Deus, temos um prazer enorme de ficar perto do Senhor todos os dias.
E quando é dia de culto, então nós nos sentimos muito bem e vamos com alegria servir ao Senhor. O grande rei e profeta, ele disse certa vez, e isso está registrado na Bíblia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o Senhor, ele quer também nos ajudar. Como aquele povo se consagrou novamente a ele, assim também nós queremos fazer em nossos dias. Mas mesmo que haja dificuldades para nós nos consagrarmos a Deus, nós podemos pedir que Deus nos ajude. E Deus realmente quer nos ajudar a sermos filhos consagrados do Senhor, filhos fiéis do Senhor, que todos os dias valorizam a palavra e o consolo que o Senhor nos dá. Vamos seguir sempre desta maneira a nossa vida, porque é importante nós ficarmos perto do Senhor em nossos dias, assim somos protegidos de todo mal e um dia partiremos para junto do Senhor, onde ficaremos eternamente com o Senhor. Veja que coisa mais maravilhosa. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, proteja-nos a cada um de nós e também ajude-nos, aonde nós estivermos, a nós nos lembrarmos sempre do Senhor e pedirmos a Tua ajuda e o Teu consolo. Fica perto de nós, em nossa vida particular, como também no dia de culto, e traga para nós o consolo que vem somente de Ti para nós. Em nome de Jesus. Amém.